Bom dia, galerinha! Voltamos para as nossas aulas online, entrando em um tema novo, reprodução sexuada e assexuada. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje a introdução, primeira parte, e na próxima semana a segunda parte da nossa aula sobre reprodução. Bom, antes de começar a nossa aula, é importante falar de alguns conceitos. O primeiro é o gene, né? O que seria o gene? Os genes são características hereditárias. São informações genéticas passadas de geração para geração. Então, vocês devem herdar as características dos pais, dos avós, dos bisavós. E essas características fazem com que vocês tenham informações típicas de cada família. Essas características serão passadas por gerações para geração de vocês para seus descendentes, tá? Então essa geração ela vai sempre levar características, traços genéticos que são típicos das famílias, né, das espécies, como cabelo, cor do olho, pele, formato do nariz, lábios, todos esses tipos de informações elas estão presentes no gene, que será passado ao longo da geração dos herdeiros. Material genético, que é a bagagem genética. São todos os tipos de características que você irá desenvolver ao longo de sua vida. Então, essa sua bagagem ela está pronta desde o partir do momento que você nasce. Com o passar do tempo, ela vai só desenvolver essas características. Então, tem características que pode desenvolver quando você tiver 30, 20, 40 anos, mas ela já está presente no seu material genético. Quem quiser, quem tem condições de fazer um mapeamento genético, já sabe o que pode aparecer ou não, porque já está presente. Só está esperando o momento certo de aparecer, desenvolver. Isso só irá acontecer ao longo de sua vida. O gene, ele fica dentro do DNA, do ácido desoxirribonucleico, dentro do núcleo da célula. Esse gene é o que manda no funcionamento do corpo, tá? Então ele pode mandar aparecer alguma característica, como também pode mandar ausentar, sumir, né? Então pode aparecer ou ficar ausente. Isso vai depender do código genético. Alguns fatores podem contribuir para que esse gene ele apareça de maneira rápida, como fatores externos que estão presentes no ambiente, chamados fatores ambientais. Esses fatores ambientais eles podem ajudar no aparecimento, ou seja, pode acelerar o surgimento de algumas características. Fatores externos como alimentação, exposição excessiva ao sol, poluição, tudo isso podem fazer com que fatores surgem no momento que não é para aparecer, podem acelerar. Esse gene, né, é estudado dentro de uma área da ciência chamada de genética. A genética é a parte da ciência que estuda as características hereditárias, tá? São as características que são passadas de pai para filho. Nessas características do gene, existe um tipo chamado de mutação gênica. O que seria a mutação gênica? A mutação gênica é a alteração no DNA, ou seja, por algum motivo podem ter transformações nas características atuais do DNA, fazendo com que ele tenha que aparecer características. Nesse aparecimento de características, podem ser características boas ou ruins, a gente não escolhe. Tá? Então a gente não pode escolher característica. Essa mutação ela pode surgir para os dois lados. Tá? Essa modificação, uma vez modificado, esse DNA, ele pode se transmitir para os seus descendentes, ou seja, seus filhos, seus herdeiros irão conter essa informação. Tá? Então, uma vez codificado o DNA, ele já vai levar traços novos para os que vão vir depois.
Esses traços podem ser bons ou ruins, vai depender da mutação que vai acontecer dentro do DNA. Essas mutações benéficas, elas são mutações boas. Elas ajudam na sobrevivência, nas características favoráveis. Isso faz com que você ganhe uma ajuda, ganhe características novas que possam ajudar na sua adaptação no ambiente. Essas características, elas vão muito depender da variação genética, que é a variação da característica nova. Então, o novo corpo, ele vai sofrer uma mutação. Essa mutação ela é muito importante e vai levar características que podem ser benéficas ou prejudiciais. O nosso corpo ele sofre muitas mutações. Só que as mutações que o nosso corpo sofre muitas vezes acontecem em locais onde não tem. E essas mudanças que acontecem no nosso corpo muitas vezes acontecem numa região que não tem importância e não viram características vantajosas para a nossa evolução. Muitas vezes acontece numa região neutra, porque se essas mutações acontecem numa parte do DNA de importância, logo vai ter um aparecimento de novas características que podem surgir em benéfica ou prejudiciais. Divisão celular. A divisão celular acontece com os seres pluricelulares, seres formados por várias células. Esses seres formados por várias células, eles vão sofrer multiplicação celular. Essa multiplicação celular vai gerar células novas ao corpo do ser humano e aos seres vivos. Ele vai sofrer uma espécie de duplicação, tá? Uma célula vai gerar outra idêntica. E essa reprodução, essa duplicação, ela sempre será de reprodução assexuada, ou seja, um indivíduo vai formar várias células idênticas. Tá? Isso serve muito para substituir células mortas, células velhas, células lesadas, ou seja, que sofreu algum tipo de lesão e precisa ser substituída. Então, um processo de renovação celular. Esse processo de renovação celular acontece o tempo todo. A partir do momento que um ser humano já entra numa idade já idosa, esse procedimento ele começa a cair. Por isso que as células elas não são renovadas o tempo todo. Chega num dado momento que as células elas não conseguem mais substituir as células. Então isso fica favorável. Reprodução humana. Nossa reprodução humana ela é formada através de gametas. As gametas são células reprodutivas. Tá? Existe o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta feminino é o óvulo. O gameta masculino é o espermatozoide. Então, para uma reprodução humana, é necessário ter dois gametas, um masculino e um feminino. Cada gameta vai levar 50% de características. Então, o espermatozoide vai levar 50% de característica dos pais, o óvulo vai levar 50% da característica da mãe. Quando esses dois efetuarem a fecundação, o que seria a fecundação? É a união de óvulo e espermatozoide. Os dois vão se unir. Essas duas células elas vão se unirem e formar uma só, o zigoto. O zigoto é a união de 50%. O óvulo de 50%. O espermatozoide. O zigoto é a primeira célula do ser humano. Tá? A primeira célula do ser. Ou seja, é uma célula bastante importante. A partir dela que vai se formar as outras células. O indivíduo ele vai ser o resultado da duplicação desse primeiro zigoto. Tá? Então vai gerar várias outras células a partir de uma só, que é o zigoto, que é o indivíduo novo. Ele não é nem parecido com o pai nem com a mãe. Ele é um ser novo, tá? Ele não faz parte. Então, 50% do pai, 50% da mãe vai gerar um indivíduo independente. O zigoto, ele tem características individuais. Nem os gêmeos, nem os irmãos gêmeos apresentam os mesmos DNA. Ele apresenta características individuais.
Então é uma célula que vai dividir em várias outras até formar um feto. E esse feto vai continuar se desenvolvendo até formar um bebê, e o bebê é uma criança, adolescente, adulto, idoso, até chegar todas as células a morrerem. Então, o zigoto é o resultado de um material novo. É 50% do pai, 50% da mãe. Quando esse espermatozoide consegue unir-se ao óvulo, vai gerar o zigoto, que é um ser totalmente diferente, é um ser novo. Então, isso dá uma variação genética, um gene novo, a união do espermatozoide do óvulo, ou seja, do gameta da mamãe e do gameta do papai, vai gerar um indivíduo novo, tá? Com características parecidas, não idênticas, parecidas com o do pai e com da mãe, tá? Mas com características próprias, com seu DNA próprio, com seu gene próprio, tá? Zigoto, continuando falando de zigoto. Esse zigoto ele vai sofrer sucessivas divisões. Então, como eu falei, uma célula, ela vai dividir em várias. Todas as divisões são cópias fiéis do material, do primeiro material, tá? Essas características, elas são herdadas do pai e da mãe. 50% do pai, 50% da mãe. Os gametas, masculino, espermatozoide, gameta feminino, o óvulo. Esses gametas levam 50% do gene, né? 50% do pai, 50% da mãe, formando um gene de 100% de um indivíduo novo. Então, vocês são a mistura de 50% do pai de vocês e 50% da mãe. A somatória desse 50% vai dar o resultado final, que vai ser o feto, né? O bebê. Então, zigoto é a primeira célula de um ser novo, né? Nossa primeira célula. Enquanto está espermatozoide e óvulo, somos células dos pais. A partir do momento que se une, que tem a fecundação, que é a união, e a formação do zigoto, aí sim começa a ter um material completamente novo. Muito obrigado e até a próxima.